A primeira vez que eu te vi, ou que percebi, porque se calhar até podia ter visto antes outras coisas, mas era muito miúdo. A primeira vez que eu vi e fiquei fixado no teu nome foi nos Contemporâneos, já em 2008 ou 2007, já foi há imenso tempo. E estava a ler uma entrevista que tu deste agora, de que a maior parte das pessoas só conhece o teu lado cómico, mas eu diria que não é só o lado cómico, é um lado cómico que parece que estás sob o efeito de drogas, não é? Se calhar não é uma boa maneira de descrever a tua... Sim, portanto há que contextualizar também a resposta por uma questão simples. A maior parte das pessoas, sim, quer dizer, as pessoas que me conhecem da televisão, sim, se calhar das coisas mais vistas. E isso explica, por exemplo, porque é que eu tenho tantos seguidores no Twitter. É uma razão muito simples. O Bruno Nogueira, na altura, estávamos a fazer uma peça juntos. Sim. E o Bruno Nogueira escreveu, estávamos no mesmo camarim, escreveu o Gonçalo Waddington já está no Twitter. Eu sei lá, eu no dia a seguir acordei e tinha 25 mil followers a mais, porque o gajo já tinha tipo 700 mil, uma coisa qualquer assim. Tínhamos acabado de fazer o último a sair. Sim. Portanto, sim, isso também foi outra. Exato. Ou seja, ou tínhamos acabado de fazer os Contemporâneos e íamos fazer o último a sair. Foi uma coisa assim. Porque a seguir ao último a sair, eu sei que aquilo realmente foi visto por muitas pessoas. O último a sair tem uma característica que é... Estou falando em termos de pessoas que vêm, que é... Aquilo tanto é visto por quem... claramente percebe a definição de sátira, portanto resulta no highbrow e no lowbrow. Ou seja, havia malta que gostava porque, ok, é uma ideia interessante tu satirizares, não é? O próprio momento da televisão portuguesa e mundial com estas coisas dos reality shows. Sim. E por outro lado tens há malta que gosta daquilo só pela asneirada e pela parvoíce e houve uns... E o mais engraçado é ver mesmo pessoas supostamente bem informadas que no dia a seguir houve no Parlamento ou alguém que disse é uma vergonha aquilo na RTP fazerem um canal público, fazer o mesmo género de programação que os canais, ou seja, apanharam aquilo que também é estranho. Que é, peraí, o que é que tu viste? Mas nos meses a seguir aquilo acabar, eu já não sei, eu acho que aquilo ou eles ainda estava no ar, mas já se tinham acabado de filmar. O Bruno disse, põe na SIC, mandou-me uma mensagem, põe na SIC, agora. Eu, estás em casa, põe na SIC agora, põe na SIC. E estava a nova temporada de Urdes ou Casa dos Segredos. E eu vi tipo 5 minutos daquilo e disse, porra, isto parece mais guionado, mais estúpido. Portanto, pronto, alguém até percebe que haja malta que fica. E depois, os gajos que me conhecem por um asneirento, não sei o quê, não sei o quê. A outra coisa que eu acho que é mais de nicho, aquela conversa de nicho, mas que é claramente a coisa que eu mais me orgulho, também porque eu também tenho assinatura, não é? Autoral, que é a Odisseia, que é das coisas assim mais... Aí se calhar não anda mais LSD, pode ser isso. Mas sim, aquilo foi, acho que não sei se das últimas coisas, sim, foi a penúltima coisa que eu fiz. A última foi uma coisa chamada Teorias da Conspiração. Mas a Odisseia foi mesmo uma coisa tipo... Deste o teu contributo autoral. Apanhámos ali uma... Nós, quando estávamos a decidir o que é que íamos fazer da série, já sabíamos a história, já sabíamos tudo, mas estávamos a negociar com a RTP não serem os 13 episódios da praxe, porque não íamos conseguir fazer uma coisa boa e conseguimos que eles aceitassem 8. Mas tiveram o tempo todo a dizer que eram 13. Sim, e tivemos a ideia por uma razão simples, que é nós, estes gajos, se isto fosse tipo aquela género de produção em aberto, tipo a americana, tipo cancel that shit, né? E estes gajos iam cancelar esta banda. Se me bora escrever isso, vamos dizer que é 13. Portanto, 1 de 13, 2 de 13, depois 7 de 8. Fizemos essa, como se aquilo, os gajos cancelaram, mas vão dar uma volta. Portanto, que nós temos, os gajos da RTV foram muito fixos, inclusive os dois, o diretor e o subdiretor, que entram numa cena a verem, tipo,
Tipo, comparados a ver uma cena. Aquilo foi tipo liberdade absoluta. Portanto, apanhámos ali uma conjugação de fatores, entre eles o facto de ser o Bruno Nogueira, porque o Bruno Nogueira consegue. Sim, é mais fácil pôr uma coisa com o Bruno Nogueira, mas mesmo assim, pronto, ele deu o corpo ao manifesto, né? Só que por outro lado aquilo foi sempre três, portanto, eu, o Tiago e o Bruno, os três em reuniões, almoços, jantares, com ideias tipo, isso agora é uma homenagem ao Variações, agora entra ao Variações e estamos a curtir, tipo, só que aquilo, ainda hoje não vejo coisas antigas, nem peças mesmo que tenho bem filmado, há peças que até ficam bem filmadas, claro que não é, mas meio filme, eu não vejo coisas antigas, mas no outro dia, por acaso, vi aquilo na memória, na RTP Memória, e vi acho que até era a cena do Pedro Gil, na terceira parte, que é uma homenagem ao Caçador, às tantas entra em Caçador. Isso é uma ideia que a gente tinha, cada episódio homenageamos um filme, que começa com o... Não sei se ele fala com ela, não sei se é do Almodóvar, em que tens a Belle Dominique a cantar. Eu lembro-me estupidamente bem disso. Exatamente, o segundo é o Paris, Texas. Exatamente, Harry Dean Stanton. O episódio chama-se mesmo Harry Dean Stanton. Tu dizes já, na RTP, às 10 da noite, passar um episódio chamado Harry Dean Stanton, tipo, what the fuck, é mesmo pronto, para quem... E o João Pedro Vaz a fazer Harry Dean Stanton, estando em cima de... E num sítio muito bonito, na Sertã, perto de uma barragem, o gajo vem, projeta com um vídeo, um projetor de vídeo num carrinho, que é grande cena, pronto, era fixe. E isso aí tipo, conseguimos. E claro que não quiseram uma segunda temporada nem pó, né? Mas vocês tinham essa ideia de fazer uma segunda temporada? Tínhamos. Qual é que era o rumo? Eu acho que aquilo fechou muito bem nos 8 episódios. Havia várias ideias como, sei lá, juntarem-se tipo, sem guita nenhuma e fazer os últimos episódios que iam ficar perdidos, estás a ver? Ou, sei lá, de repente apetecia estarem os dois num navio para a antiga, tipo, fazer em vez da Odisseia, fazes mesmo os Lusíadas, estás a ver? Mas pronto, há tanta... Mas sim, aquilo fecha muito bem e fechou, e se fizéssemos alguma coisa juntos outra vez, nunca iríamos... Outra coisa, não queríamos pegar naquilo. Que fique como está. Sim. E quer dizer, para o ano acho que faz 10 anos, não é? Já faz 10 anos. Acho que sim. E continua. Uma caixa de DVDs, nós tínhamos uma caixa linda de coleção. Eu lembro de cartão estúpido. Pronto, tem lá uns 50 que vou dando de vez em quando. Mas aquilo realmente é uma coisa, as t-shirts, estás a ver? O Cesário, que é o primeiro assistente que entrava, também de vez em quando o primeiro assistente aparecia mesmo, a equipa aparecia quase toda nas filmagens. E o Cesário desenha muito bem. Ele é que criou os bonequinhos da... Sim, nós dissemos, estamos sempre vestidos da mesma maneira, parece personagens de BD. E ele, podemos ter um... E ele criou os bonecos em stencil, não chama aquela... Mas criou aquela coisa dos bonecos que não estão zangados. Havia umas mutações, o gajo está zangado, o bonequinho estava-se a arrebentar. E o do Bruno, quando estava alegre, ou estava zangado, também levantava um dos bracinhos. Era uma coisa muito estúpida, mas sempre iguais. Sempre com a t-shirt igual. Durante semanas ou dias, ou não sei o quê. Isso é fixe, Tínhamos uma cena muito gira. A malta começou a mandar desenhos. Sim. Desenhos, ilustrações. E tínhamos uma página só no Facebook, não é? A publicar as cenas. E temos uma fotografia, essa eu tenho lá em casa, que é um gajo que tem um galgo e um cão muito pequenino. Então o galgo, os dois sentados no sofá. Então o galgo com a t-shirt do Bruno e o pequenito assim com ar bem zangado com a t-shirt vermelha. E a gente olhou aquilo, porque é igual. Realmente, um galgo com um lateral ao lado é realmente eu e o Bruno, está certo? Foi muito fixe. Não, eu devo dizer, quando a Odisseia estreou ainda estava na escola. E eu estava no liceu, estava no 12º ano na altura. Eu tenho 24. Não, e na altura aquilo foi... 24, tenho, não posso. Tens uma barba assim de respeitável. Mas se eu tirar a barba é como tu, ficas a parecer que tens 22.
Não, mas lembro-me que 24, tá bem. Mas lembro que foi a mesma coisa e eu fiquei completamente espantado porque lá está, porque havia pessoas que estavam à espera que aquilo fosse uma comédia e aquilo não era bem uma comédia, era uma coisa ali. No início é um slow burner, tipo, o primeiro episódio só a uma dada altura lá para o fim que aquilo dá assim um. Espera aí, mas isto é a sério, não? Depois lá está que é aquela coisa meio. Preconceito, não é? Isto é com o Bruno, é para rir. Ou é com o Bruno e este que entraram junto é para rir. E os gajos estão a dizer: ei, mas isto não tem piada nenhuma. Depois, ok. É a vida. Não sei se concordas, mas acho que é muito difícil quando fazes um híbrido entre o drama e a comédia. É muito difícil, a maior parte das pessoas se calhar. Ou é mais fácil se for só uma coisa ou se for só outra, não é? Não podem estar a rir e depois de repente chorar. Pá, no outro dia, a propósito do. Nós agora vamos. A editora Abismo publica as minhas peças, vamos publicar a segunda parte que fizemos em 17. Sim. Pronto, e a segunda parte tinha ali. Era como se o Aristófanes fosse fazer uma sátira, como ele fazia antes, não? Aos costumes, aos vícios, aos hábitos, mas também às tragédias que ele não gostava. Não? O gajo punha o Ésquilo lá em cima, depois dizia que o Eurípides, Sócrates mais ou menos, o Eurípides era tipo. E ele, inclusive, usava, ou seja, utilizava as mesmas. Que era característica da comédia, usar os mesmos truques, as formas, nem que seja das máscaras, mas transformadas em animais. Usa o couro, isto e aquilo. Eu pensei, isto era giro, tipo, o Aristófanes veio do passado, leu a primeira parte e encontrou João César Monteiro. Agora malha naquilo. Então, isto para dizer que já na altura a comédia era sempre menor. Sim. E é engraçado quando tu lês a paideia do Jäger, não é? Eu tive que ler isso porque tive que ler, ainda bem que tive que ler, que há coisas que eu quase que me obriguei a ler, ainda bem que li, porque eu em tempos tentei fazer o curso de estudos portugueses e lusófonos na Nova, mas pá, tive outro filho, depois acabei de trabalho, tive alguma pena. Sim. Mas lembro-me que uma das coisas que era o capítulo sobre o Aristófanes e a comédia, que é, sabe-se muito mais da antiguidade clássica, na Grécia, dos comportamentos do dia-a-dia das pessoas, dos vícios, do sistema político, do sistema familiar, de todas o equilíbrio de forças e tudo, pelas comédias do que propriamente pelas tragédias. Tragédias é aquela coisa sempre, a elevação, como tu tens, se calhar, nas Eumênides, se não me engano, nas Eumênides não sei se é a última parte do Oresteio, os Eumênides ou são as... não sei, mas que é a primeira vez em que vem a deusa Atena no fim e diz, olha, em vez de vir tipo o ex-máquina resolver essa matéria, bora lá agora, resolvam entre vocês, equilibrem-se um bocadinho os deuses a dizerem, se calhar a justiça agora é feita entre vocês, eu piro-me. Mas já não tens nada a ver com isso. Mas de repente nas comédias era, pá, o gajo gozava com o Sócrates, não é? Com os seus menininhos, não é? Segura-me aqui enquanto eu falo deste tronco de árvore e tu seguras-me no meu tronco, não sei. Esse tipo de... Curiosamente, o Platão no Banquete, quando escreve o Aristófanes, pá, e muito bem, portanto, ele também tinha bastante veia dramática, mas sim, ele há uma altura em que o Platão diz que o Sócrates dizia, não é, que o grande poeta é aquele que consegue misturar o trágico e o cómico. Já essa separação, já na altura ele previa, não, isto se calhar é essas mistelas de coisas que são mais... estás sempre a ser apanhado na curva, não é? Com rasteiras, isso é interessante. É tipo, não sei se tu viste aquele que é o filme mais badalado agora, o Joker, não sei se chegaste a ver. Ainda não vi, e confesso, vou-te dizer, quero ver porque acho que o Phoenix é mesmo um ator assim, fora de série, não é? Assim, não há nada que eu tenha visto dele que não tenha gostado. Sim. Nada, e quando eu digo nada, digo... como por exemplo o filme do Gus Van Sant com a... como é que se chama o filme do Gus Van Sant? Que é o Disposto a, em português é Disposto a Tudo, okay, com a Nicole Kidman. Sim. Ele tinha tipo aí 13 ou
14, ele era um miúdo e ela era assim muito afogosa e o miúdo estava super apaixonado por ela. Portanto, eu lembro-me dele já é tipo child actor, ou eu não sei se ele foi mesmo tipo criancinha. Como o irmão, não é? O Sim, River Phoenix também começou. que ele já tinha aquele o River Phoenix. Podia fazer o que quisesse da vida, não é? Isto, e eles, bomba, tipo um DiCaprio em... Não era? Aquilo era tipo um DiCaprio, Era que eu me lembro, não é? exatamente. Eu ainda, porra, há um filme com o River Phoenix, que é o Stand By Me, que Sim. eu era puto e via aquilo em pescadinho, adorava aquilo, não é? Tal como via o Ethan Hawke com o Ethan Hawke, não sei se era também com o River Phoenix, é um filme do Aquele dos exploradores. com uma navezinha, eu adorava essa merda. Mas pronto, essa coisa é eu nunca vi nada. Estás a ver? Acho que o The Master, o que é que fala-se do The Master? Um guião muito estranho, porque aquilo não tem. Eu acho o The Master assim. Não gostas? Fora de série, acho fora de série. Acho fora de série. também Inclusive também por questões de guião. A cena dos americanos estarem sempre com uma formatação de primeiro, segundo, terceiro ato, tem que mudar, tem que haver não sei o quê. Se ele continua na mesma, porque não? Acho que ele é fantástico, como é o Philip Seymour Hoffman, como é a Amy Adams, não é? Se não me engano é a Amy Adams. É tudo bom. Acho que os filmes do Paul Thomas Anderson, tipo, há um filme do Paul Thomas Anderson em que eu não acho, isto é um domínio absoluto de tudo. O Inherent Vice, se calhar eu gostei menos. Sim, mas tu já leste Pynchon? Eu já li Pynchon e vou dizer uma coisa. Aquilo é exatamente... Eu li, a primeira coisa que eu li do gajo, a propósito destas coisas todas, já da outra peça, o Albertino o Continente Celeste, que era misturar o tempo da memória, o tempo psicológico com a física, a astrofísica, isto tudo. Um dos primeiros contos que eu li é um conto do Pynchon chamado Entropy. Man, que ideia da loucura. O arco-íris da gravidade, arco-íris da gravidade, tens lá um gajo, que é um capitão, que tem um polvo amestrado, que vai pela água, mata pessoas, volta, e o gajo, que é o Tyson, o protagonista, que é um género de herói como é o do Inherent Vice, herói acidental, ele é estúpido, mas depois está em tudo, mas depois está no centro dos problemas e das soluções dos problemas, mas tu percebes se ele foi lá parar, que é o gajo da praia a ver, e o polvo quase que lhe faz com os tentáculos assim. Isso é um polvo, Estamos todos malucos e tu lês aquilo, o gajo é doido, o Pynchon é assim das melhores cenas. Não consigo ler, quer dizer, gostava de ler aquilo em inglês. Mas isto para dizer que eu li aquilo, eu vi o filme e disse, isto é Pynchon. É Pynchon. E acho que é preciso muitos tomates para agarrar num livro de Pynchon e dizer, foda-se. Mas pronto, achei, e percebo que a malta acha aquilo muito. Eu não achei que o filme fosse mau, só fiquei porque eu também comecei a ler o livro na altura e, honestamente, não sei se era aquilo que eu queria ler na altura, não sei, mas não fui muito à bola com aquilo. Sim. E depois também senti que era muito aquilo que eu li. Sim. Só que, pronto, não sei. Tenho de ler mais dele. Obviamente, mas por exemplo, tens o The Crying Lot de 14, acho que esse é o Crying Lot, acho que esse é. Eu esse ainda não li, toda a gente diz, esse é tipo. E tens o 5, ou o V. Mas pronto, aí, independentemente disso, atores incríveis. Nesse filme entra um gajo que eu sempre adorei, que é sempre aquele típico vilão a secundário, que é o irmão da Julia Roberts, o Eric Roberts, que eu acho um ator extraordinário, fora de série. O gajo faz todos estão bem, ele muito bem. Portanto, eu acho esse gajo incrível. Voltando ao Joker. Eu estava a falar do Joker porque, pronto, não viste. Tem uma coisa meio que eu quero ver, para teres uma ideia, nesta fase vi muitas coisas, não consegui ver nenhuma, vi uma peça de teatro, consegui ver o Philip Ken ali, tínhamos uma folga, dava para ver, e fui uma vez ao cinema, que foi All Fest, fui ver o Feliz como Lázaro, que queria ver no cinema. Sim. E o resto não consegui ver mais nada. A Carla foi ver o Joker com a Luísa, a nossa filha, vinham tipo, o gajo é incrível, acho que aquilo deve ser incrível, mas tenho algum receio do moralismo, parece-me que aquilo pode ter ali e é isso que me está a puxar para ir ver, precisamente. Deixa lá ver o que é que eles fazem com a questão moral da destruição total ou não, ou do caos,
Eu acho que eles deixam isso muito. O espectador é que toma a decisão. O John Waters escreveu ontem eu li os 10 filmes do ano para ele. Sim. E um deles é o Parabéns ao Joker, que é consegue fazer de um blockbuster um filme que apela ao caos de um blockbuster, uma coisa assim. John Waters diz que é bom, tem que ir ver. Ele às vezes também tem uns gostos um bocado duvidosos. Sim, mas eu acho que é um bocado isso, é um filme de grande escala, tem alguma coisa para pensar. E eu lembrei-me do filme, não quero ser spoiler, mas por causa dessa questão da comédia e do drama, há uma cena em que o Joaquin Phoenix está com dois gajos e esmurra um gajo violentamente e a cena está mesmo tensa, perturbante e não sei o quê. E depois com esse gajo estava um anão. E vês o anão a tentar fugir, a tentar saltar para a maçaneta da porta e de repente aquele quebra o gelo de uma maneira, está toda a gente a rir por causa daquilo. E é isso, é mesmo muito difícil. Já estás a rir da maior tragédia que pode haver no dia-a-dia, que é deficiências físicas, não? Haverá maior tragédia do que tu seres anão ou não teres um braço e de repente acabas de um gajo morrer e estás-te a rir do anão aos saltinhos. E é espetacular, isso é uma ideia fixe, não é? É, porque ele não acaba por fazer mal. Sim, de repente o gajo até se calhar até se ri daquilo, não é? Sim, tenho de ver porque acho que esse gajo é fora de série. E estou curioso para ver como é que o gajo descalça uma bota que é. Ele tinha, do que eu li, ele tinha dito em tempos que, porque é que não fazem filmes destas, baseiam-se nesta coisa dos super-heróis, mas eu não sei se ele tinha dito qualquer coisa tipo, ou as origens, mas um ponto de vista sério. E depois eu lembro-me que o Scorsese ou estava envolvido no filme, ou teve para realizar, produzir, ou isso, foi uma coisa assim. E depois estiveram sempre naquele vai, não vai, que é uma coisa agora dos... Não é? Nos Estados Unidos já não há médio budget, não é? Ou raramente, não é? Curiosamente, o Paul Thomas Anderson é das exceções, porque mesmo o Tarantino agora com o último, não é? Com aqueles atores todos, o gajo teve um orçamento de 100 milhões, sim, comparado com os super-heróis de 300, não é? Mas mesmo assim é uma grande produção para um filme que não é de... Não é super-heróis, não está na onda das franchisings, nem sequer do Alien, não sei o que, é muito dinheiro. Mas eu lembro do Phantom Thread foi 16 milhões. 16 milhões para eles é aquele número que... A coisa é 1 milhão, mas 1 milhão, ok, a gente distribui, não sei o quê, 1 milhão e meio. E para quem está a fazer já é apertadíssimo, não é? Outra coisa é passar para 50 milhões. E eu lembro que houve essa questão. Tanto que o gajo disse houve qualquer coisa de tipo, se é para mudar merdas eu saio, e eles andavam sempre ali, então eles não, a ideia que passa é que eles não acreditavam muito no filme, os bosses. Sim. E de repente, nem eu sei se gostaria de saber se ele Joaquin Phoenix estaria à espera, de repente esta merda bateu o recorde, não é? Faz lembrar um bocado o Get Out, não é? Que foi 4 milhões e passou para 400 milhões. E ele deve estar tipo, agora fazer, deve haver de certeza pressão para o gajo fazer mais 5 ou 6, não é? Sim. Porque os gajos não brincam com estas mesmo, o gajo é genial como... Mas também serviu para perceberem, pois, se calhar, há filmes de 50 milhões bem pensados. Mas pronto, agora vão replicar, se calhar, és mau, mas tens de ser bom, mas tens de ser cómico, não sei. Mas isso acho que ali também me faz pensar, portanto, eu quero ver aquilo e quero aproveitar ainda, agora depois de estrear, por exemplo, eu tenho que ir ver o Parasitas, não consegui ver, mas esse vou conseguir ainda porque... Toda a gente tem dito que o El Corte Inglês está sempre cheio. Está sempre cheio, é verdade. Portanto, eu fui ver há uma semana ou duas e eu estreio na próxima segunda, nas próximas folgas, vou ver o Joker e inclusive com sorte ainda faço sessão dupla, que isso no El Corte Inglês é perfeito. E são 2 filmes fixos para verem sessão dupla, não? E são 2 ótimos filmes, acredito. Mas falando do teu filme, que eu tive a oportunidade de ver, e segundo o que eu disse na altura, era um ótimo filme para ver no Natal em família. Mas olha, o que eu tenho vendido às pessoas, o filme de Natal é para ali entre Pixar, Avengers. Mas sim, mas estrear nesta altura era impossível, não é?
dá. Mas só vai estrear para o ano que vem, não é? Sim, porque o Tecnoboss estreou em novembro, acho que foi novembro, sim, que ainda é uma altura aceitável, mas a partir de fim de novembro, começa a vir aquela cena que é fixe, que eu próprio também vou ver essas cenas, não é isso? Mas Não há espaço para outras coisas. não, mesmo que tu vás para um circuito mais alternativo, mesmo de distribuição, porque o tens, não é? Não é fácil. Não é fácil porque há muita solicitação e tens muitas. Nem que seja, eu falo com os meus filhos já vão muitas vezes sozinhos ao cinema, muitas vezes vamos com eles e eu também vou ver certas coisas, tipo, obviamente que eu vou ver o Frozen com eles, porque nós vemos essas cenas, vemos os picos, da mesma forma, o novo filme que vai sair, que eu vi no outro dia o trailer, eu não te consigo dizer qual é, do estúdio, acho que aquilo é Estúdios Ghibli, não é do Miyazaki. Os meus filhos são malucos por tudo o que é os animes e o cinema japonês, que aqui não passa, não é? Portanto, alguns de vez em quando estranham. Sim, mais do Miyazaki ou assim. Sim, e nós temos visto coisas, mas claro, por portas, exato, por outras vias. Mas em filminho, vês bem, projetor de vídeo em casa, cabos, não sei, aquilo não é. E depois tem uma coisa, o som. Estivemos a estudar essas cenas todas. E neste momento, mudámos há pouco de casa, há ali claramente uma poupança a ser feita. Vamos arranjar uma televisão mesmo fixe, mas estamos sempre a ver filmes e séries e não sei o quê. Pensas, ver o castelo andando ali numa grande imagem com gajos de som em japonês, que os gajos veem, por exemplo, o Naruto. Eu já estive a ver Naruto com ele, já li as BDs com ele. Ainda existe Naruto? É Naruto Shippuden, Naruto Shishoiroiroinga. Sim, pronto, tens que ter um bocadinho de tudo, não é? Tens de ter um bocado de tudo. Às vezes, no Índia apanhas coisas muito fixes, em alguns festivais apanhas... animação, mas tens de estar atento para ir, e lá está, no Mubi, o Mubi que ainda não, vou ver se vou assinar, porque o Mubi ainda tem coisas fixes para tu, e numa televisão em que já não tens que ligar o computador, ou se ligas por, sei lá, o Apple TV ou uma coisa qualquer, vale mesmo a pena, porque tu tens acesso a coisas, como por exemplo eu no filme, eu lembro-me, há uma cena que eu acho que eles fizeram no RTP2 há uns anos atrás, voltaram a fazer, mas quando eu tinha 14 ou 15 anos, na RTP2 havia uma coisa que era o 5 noites, 5 filmes. Sim, passava 2 vezes a semana. Se houve algum tipo de formação que eu tive, foi a RTP2 claramente. Ainda havia cinemas em quantidade bons, mas eu morava em Carcavelos, mas muitas vezes vinha com os meus irmãos ou com amigos, mas a RTP2 à noite dava sempre. E uma das coisas que eu me lembro foi, eu quando vi, não sei se vi primeiro o Rio do Renoir ou se vi a regra do jogo, ou as regras do jogo. A regra do jogo. E os outros, eu não sei quantos filmes ele passaram, não sei se inclusive passou, porque acho que o Renoir tem uma versão também da Bovary, mas eu dos que eu me lembro foi do Rio e eu nem vê lá tu, que só muito mais tarde é que percebi que estava a ver o mesmo realizador, pronto. Mas lembro-me da regra do jogo e de estar a ver aquilo e de estar a ver uma coisa super contemporânea. De atores, estás a ver? Super contemporâneo, e eu a pensar, isto foi feito agora, mas a preto e branco, ou seja, não tinha, e estava sozinho, estás a ver? Os meus pais não eu e o meu irmão vivíamos, que era um duplex, tínhamos uma parte da zona que foi fixe, fiquei lá com isso para vocês, eu não sabia o que estava a ver, mas foi quando vi, por exemplo, o Lilith, eu estava a ver, e de repente aquilo manda-me para uma coisa muito mais contemporânea do que naquela altura. Mas depois lembro-me de ver outra coisa qualquer muito mais recente na altura e disse, isto é mais antigo, uma coisa não tão interessante. Mas pronto, há pouco tempo revi a regra do jogo no filme. Um bom streaming, um bom som, fixe. Já me perdi, não? Não faz mal. Mas o efeito do filme manteve-se agora aquilo. Sim. Aquilo tudo, os atores, a mise-en-scène toda, aquele decor incrível, as cenas de caça, as festas que eles fazem, aquilo é fora de série,
tudo. A câmara, é fora de série. Ou como o Max Ophuls, pá, o Max Ophuls, pá, os travelings que o gajo tem, são coisas fora de série, mesmo os atores. Eu revi o Prazer, se não me engano, do Plaisir. Isto tem uma cena, movimento de câmara incrível, está a acompanhar numa passeata uns gajos, depois sobe, ficas a ver uma cena lá em cima num primeiro andar, e depois já esqueceste os outros 10, lá estão eles na ponte, e dizes, meu, incrível. E tu, pá, se tu não tiveres estes canais, não é? Onde, por exemplo, o Som e a Fúria e a Terra Treme, e muita gente tem filmes, no Filmin, na Mubi, não sei o que mais, que é onde tu podes realmente ver filme. Outro dia estava a ler sobre um filme em San Sebastián, passou lá o filme antes de nós chegarmos, que é o Monos. Pá, o Monos, acho que é Colômbia, se não estou enganado, os putos que estão a viver, claramente há uma referência do Senhor das Moscas, são os putos que estão a viver lá para cima, os pais já morreram, não sei o quê, mas eles continuam em guerrilha, então há um que manda e estão ali a defender. É muito... Pá, mas aquilo que toda a gente está a dizer que aquilo é assim fora de série, pá, Monos, onde é que aquilo vai estrear aqui? Pá, eu não sei, porque tu já não tens muitas salas. Pá. No outro dia o Pedro Bosch escreveu um artigo no Público, pá, com alguma razão, não é? Não vais ver o Irishman em cinema por causa da Netflix. Ok, mas se calhar devíamos fazer como outros países que fizeram em tempos, que é do pós-guerra, não é? Na França, na Espanha, não sei o quê. Sim, cinema estrangeiro, mas tem que haver aqui cada sala. E os brasileiros, eu não sei se essa lei ainda existe, mas no Brasil havia uma lei que é: tens um complexo de salas de cinema, 10, epá, e não sei quantas horas por dia, ou 2 salas, têm que passar cinema brasileiro. Sim. Pá, esta merda devia ser, só que aqui, pá, vê-se esta história do ICA, não é? Esta história do ICA só não vê quem não quer, porque aqui existe um júri ou um conselho consultivo para o júri. Porquê? As operadoras que têm que dar a tal percentagem querem que esse dinheiro, já que o têm de dar, querem que esse dinheiro reverta para os filmes que eles querem. E tu vais fazer filmes como por exemplo o filme do António Pedro Vasconcelos, não podes dizer, vais fazer o Parque Mayer, com atores super conhecidos, com uma produção, pá, muito... em termos de valor de produção, muito fraca. Aquilo é fraco, é mal conseguido, é feio, uma fotografia fraca, e de repente, ok, aquilo é muito mais vendável, tens muito dinheiro e aquilo dá muito jeito a essas operadoras, mas então eles querem aqui, já que eu tenho que dar, que o dinheiro reverta a meu favor. E que o órgão consultivo que eu tenho lá que vote nisto, quer dizer, mas o que é isto? Mas no fim acho que o filme não teve, quer dizer, só fez 10 mil espectadores. Pronto, lá está. Para quê? E o que eu acho é que nem se deve entrar nesta discussão do cinema comercial. Eu estou farto de ouvir essa conversa. Eu também nem queria... Não, eu é que não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é: há espaço para tudo, inclusive, por exemplo, aí ficaríamos horas, como por exemplo a lei do mecenato nos espetáculos ao teatro. Os mecenas que existem em grande escala, ou seja, só vale a pena seres mecenas se fores tipo uma mega empresa multinacional que tem um acordo com o Teatro São Carlos, com o Mel Arena, não sei o quê. Porque se tu fores uma micro companhia de teatro e queres um apoio de uma empresa para te dar 2 ou 3 mil euros, só que eles têm que gastar em papelada, em pessoas para fazer isso, eles pensam, está bem, tem que ter uma pessoa que vai-me custar mais apresentar esse papel do que dar os 2 mil euros. Sim. E para essa empresa, 2 mil euros até não lhes fazia grande falta, recuperavam um X, não sei o que mais, e para uma produção, digo, 2 mil euros é um salário de uma pessoa, um salário e meio. É muito dinheiro. Sim. E tu dizes, ok, então, mas portanto, esta ideia, tudo existe, tudo é possível. Nós não facilitamos, por exemplo, a lei do mecenato, quando se fala, e eu sou totalmente a favor dos subsídios, dos apoios, porque todos os negócios em Portugal, direto ou indiretamente, têm apoios, subsídios, têm apoios fiscais, o que for. Agora, esta ideia de que há uma divisão, isso não existe.
Mas até achas que aqui isso continua a ser presente? Acho que, Eu achava que isso já estava a infelizmente, esbater um bocado. esta discussão dos júris ou não júris, quando há pessoas que não estão muito bem informadas, pois, lá vem os subsídio-dependentes, que é uma conversa tão chata, ter que explicar às pessoas isto, aquilo e aquilo. Mas o que eu acho é que pá, o ICA é um instituto que pode perfeitamente escolher os júris. Porque é que tu tens um instituto que vai de repente pedir... Uma coisa é, todos os anos escolhemos um júri diferente, ou vamos mudando de júri para variar. É como na DG Artes. Tu tens o diretor da DG Artes, a equipa da DG Artes, as pessoas que trabalham na DG Artes, e vais mudando de júris, que é para haver também rotação, rotatividade, o que tu quiseres, não é? E pronto, fugi um bocado ao tema, mas voltamos. Não, mas só por uma questão de dúvida que eu não sei, mas o Patrick recebeu apoio do ICA. O Patrick teve apoio do ICA. Achas que foi acidente? Não. Assim, não. Assim, percebo o que estás a dizer. Não, acho que aquilo mesmo assim continua. O Patrick, o Tecnoboss teve. A Terra Treme continua a ter. A Pedra no Sapato, vende-se filmes. Tu tens. E muitas outras produtoras que eu não podia estar aqui muito tempo a tentar nomear e não consigo. Têm tido em Portugal, no teatro, na dança, no cinema, há claramente uma coisa que é, neste momento, podem dar as voltas que disseram. A quantidade de trabalho com qualidade é alta. Sim. E eu acho que, por exemplo, o cinema, em termos proporcionais em relação a outros países que nós temos produção reduzida, e tu vês que o cinema português, caramba, em todos os festivais de classe A, temos sempre lá um filme ou uma curta, não se esqueça que temos sido montes de filmes nos últimos 10, 15 anos a bombar. Sim. O teatro é a mesma coisa, nós temos muito bom teatro, especialmente porque quando se traz cá muitas coisas de fora, muitos criadores, encenadores, coreógrafos de fora, tu percebes que além de nós vermos coisas boas quando vamos lá fora e cá também começas a ver, ok, nós estamos muito bem. Portanto, o que é inegável é que neste momento deem as voltas que quiserem dar, dinheiro não chega. A quantidade de gente fixe que há. E tu vês do teatro, tens o Tiago Rodrigues aí pelo mundo inteiro com as peças, tens outras companhias, tu tens a Marlene Monteiro de Freitas aí dançar para todo o lado, tens a Tânia Carvalho aí dançar para todo o lado, e tu dizes, e depois vem cá. Eu vou ver no dia 31 de dezembro, no dia de fim de ano, vou ver um dos atores mais incríveis de sempre, chamado Lars Eidinger, acho que é assim que se chama, portanto o ator que algumas pessoas conhecem, como por exemplo, ele entrou no Personal Shopper, faz o assassino. Esse gajo é dos melhores, dos atores mais incríveis no momento. É o ator fetiche do Ostermeyer, na Schaubühne, fez o Hamlet e agora faz o Ricardo III, que acho que é assim uma cena. A Schaubühne tem, e eu sei que são uma... Sim, já sabemos dessas coisas todas. Estou a falar em termos proporcionais, mas a Schaubühne tem, para além do orçamento do funcionamento do teatro, que já engloba o orçamento todo dos funcionários, dos atores contratados, do encenador, não sei o que mais, tem 32 milhões de euros para programar por ano. E tiveram agora um aumento de não sei quantos % no orçamento da cultura. Tu vais ficar de boca aberta e vais ver o número que eles tiveram e andamos nós aqui a discutir se aumentamos para 1% da cultura ou neste momento tens o Ministro da Administração Interna às turras com o Centeno, porque para ele resolver os problemas dos polícias e bem, porque os problemas dos polícias, as reivindicações que eles foram fazer naquela manifestação são mais do que aceitáveis, não só em comparação com os outros setores, mas em absoluta... o absoluto direito que eles têm àquelas reivindicações. E infelizmente fomos tomados por um facho que, se for preciso, venda mãe, não é? Já se percebeu que a tese deles defendia ao contrário. Foram tomados, não fizeram nada, não houve ninguém deste governo que fosse lá resolver tirem-me aquele gajo dali.
e que expliquem que esta merda, como explicou o Ferreira Fernandes e bem no DN, que estes 3 dedinhos fazem um W, que isto faz um P do White Power. E nós andamos aqui a discutir o Ministro da Administração Interna para resolver estes problemas e inclusive para ter um plano de ação para erradicar totalmente a extrema-direita nas polícias, é preciso este dinheiro. Não. E porquê não? Porque infelizmente, pelo que se adivinha aí, o diabo se calhar vem, como diz o nosso ex-primeiro-ministro, vem aí o diabo. Porque estes gajos devem estar neste momento, o que se prevê aí com estas guerras comerciais de China, dos Estados Unidos e a Alemanha. Lá voltamos à Alemanha, mesmo com uma previsão de crescimento não muito boa, pá, a cultura. Porra, a cultura. Sim. Que para aqui não interessa nada. É uma merda e conseguimos ainda plantar na cabeça das pessoas que os artistas e que a arte e que a cultura é uma cena, pá, isso é doloroso. E agora vamos ver uma companhia aqui no dia 31 a fazer o Ricardo III. E que tu dizes, ok, e que, quando eu te falo disto, estou a falar de um exemplo de uma coisa, porque tens 1500 outras companhias de teatro, de dança, das artes, dos museus, tudo. Eles não brincam, porque a cultura, se há coisa que contribui para a matriz identitária de um país, e longe de mim falar em questões patrióticas e nacionalistas, de todo. Quer dizer, foste o Capitão Falcão. Fui o Capitão Falcão, mas é a cultura e a educação. Sim. E aqui, sempre a malhar nos mesmos. Mas achas que não é uma questão, se calhar, geracional? Quer dizer, eu sinto que a minha geração não vai ter tanto esse preconceito, como se calhar a tua ou a dos teus pais. Tu estás a dizer que eu tenho preconceito? Não estou a dizer tu. Eu percebo que tu estás a dizer. Pessoas da tua geração não estejam afetas à cultura, percebes? Sim, acho mesmo, sim, tens razão. Acho que, infelizmente, as posições são cada vez mais extremadas. Sim. E vejamos um caso muito paradigmático da nossa sociedade contemporânea. Os dias de hoje, o caso do livro. O caso do livro tem uma coisa que é muito importante, a meu ver, o simbolismo de uma pessoa negra num cargo de deputada, inclusive é gaguez. Sim. Tenho a certeza absoluta, e vamos ver como é que isto agora anda para a frente, daqui a 3 meses, se o gajo viesse de saia, ou se viesse de calças aos quadrados e triângulos, tu ias esquecer isso. Ao terceiro mês de ouvires a Joacine a gaguejar, já estás habituado. Ou então iam arranjar, como se falou, de eventualmente aumentar o tempo de intervenção dela, para ela ter mais tempo de intervenção, porque sim, a pessoa está lá por mérito próprio, as ideias, e como ela disse, e bem, eu gaguejo na voz, mas há uns que gaguejam no pensamento, está certo? E tu dizes, agora, o que acontece é que quando tu rebentas um muro e percebes que consegues ir para o outro lado e de repente isto agora é o meu tempo, também podes cometer alguns exageros. Pois. E esses exageros, às vezes, deveria haver algum cuidado, a meu ver, que é não entrar logo a matar, nomeadamente dizer eu é que ganhei isto, não foi o livro, eu é que de repente percebes que eu percebo, caramba, é a cena disto agora é comigo. E alguém que vive há muito tempo reprimido, sim, e falo como, por exemplo, o assessor dela foi de saias, aquilo é um statement, é assim, eu estou farto de levar porrada na vida, de homofóbicos e de levar bocas na rua, ou de ser mulher e ainda hoje passar, eu vejo isso. Sim. Tipo, eu gosto muito de jogar pádel. E cada vez que eu estou a jogar pádel, está uma mulher a jogar e estão 4 gajos nos campos, há sempre 2 a olhar, há porco. E estou a falar de, uma mulher que está habituada, não sei o quê, portanto imagina alguém que vem... Sim, mas não tem de estar habituada. Sim, exato, mas infelizmente é tipo, isto
isto já é para o nosso cada dia. Portanto, imagina alguém como o assessor dela que se calhar vive num sítio onde aquilo é gay friendly, onde ele pode estar, mas de repente tem que ir a outro sítio e lá está a ouvir um gajo a dizer Panilas. Meu, Sim. chega, não é? Se que chega, não é chega, não é o Cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Mas a questão disto é, de repente, quando eles chegam, eles já iam com muita atenção. Portanto, eu espero que que estas articulações, ou ele, por exemplo, os comentários que faz no Twitter, todas as semanas devias ser um bocadinho mais comedido, porque é bom que aquilo não seja um fogo fato, não é? Que não seja uma coisa de continuação. Porque eu garanto, é uma questão de hábito, não é? Vem para aqui 100 paquistaneses viver para este prédio, os prédios todos iam ficar, ai meu Deus, estão ali 100 paquistaneses. Ao terceiro mês, Sim, já estava toda a gente. já está ok, já está tudo habituado, porque as diferenças, as pessoas passam-se. E toda a gente estranha as diferenças. Agora, a maneira como tu é como o medo, toda a gente sente medo. A maneira como tu resolves o medo, e isto é medo, as pessoas têm medo de uma negra que vai para lá e depois tens aqueles filhos da puta que dizem os negros estão a tomar conta disto, a sério, vamos mesmo dizer essas merdas. Sim. E depois, quando eles têm estes precalços, estás Está a dar lenha para os outros gajos. Não, e acho que o problema, no caso da Joacine, é que também afeta um pouco as pessoas que votaram nela. Sim. É que os que já não gostavam dela... Sim, isso é um facto que tem... Há muitos amigos meus que dizem, porra, é que nem é um livro, nem esta coisa, é ela, mano. Sim. Caramba, a gente votou e de repente há ali qualquer coisa de desilusão. Sim. Pronto, vou-te ver. Eu não votei nela, eu votei PC, como tenho votado há muitos anos, mas eu acho que era importante que isto existisse por variadíssimas razões. Li um artigo com algum interesse, não é? Que isto aqui só hoje, o próprio Bloco, está a ver um tipo como o Rui Tavares, que saiu do Bloco a uma dada altura, formou o seu partido e de repente corre o risco de ver a deputada que ganhou pelo seu partido que ele formou-se bazar para formar, de repente entramos nesta coisa da desintegração total. Portanto, eu acho que nós estamos numa fase de extremos. Extremos tanto na esquerda, não é, como na direita. É um facto. Começa a haver tensão e começa a haver estas coisas de bora puxar para o nosso lado tudo. E se não há um equilíbrio, para mim é sempre aquela coisa do jogo da corda, não é? E nós vemos os homens, e se fizéssemos a coisa mesmo entre homens e mulheres, as mulheres sempre a puxar a corda e eles sempre com força. E às tantas, os gajos já largaram a corda, está só um a segurar, e os outros foram backups e não sei o quê, porque as mulheres meteram na cabeça que não conseguem. Tem cá um dia que se passem e vão puxar. E o gajo começa a chamar os amigos, só que quando os amigos chegam, não sei o quê, já são tantas as mulheres que agarraram na corda e puxaram aquilo, e de repente, feministas do caralho, não sei o quê, pronto, lá vem a má onda do extremismo. E depois as pessoas que começaram a luta por fazer uma revolução também começam, claro, eu agora estou aqui, eu também quero impor algumas coisas. E é neste equilíbrio que se joga, que é esticar a corda para os dois lados para ficar nem muito para um lado nem para o outro. E neste extremismo estamos a ver, mas obviamente, é meu ver, o extremismo mesmo perigoso neste momento, e o perigoso e o mais evidente é o extremismo da direita, claro. Desde o Chega e destes movimentos zero, porque esta merda... É que eles não parece que não têm saído mal, eles continuam a ganhar cada vez mais e mais. E ganham e esta legislatura, pelo que se diz e pelo que se vê, vai ser... É aqui que se vai definir como é que estes gajos vão... Se não é agora que aquilo é combatido, se acontece alguma coisa, se eles continuam a atrair estas pessoas, estas promessas, para o ano não é um. Para o ano não, para a próxima legislatura não é um. São 4 ou 5. E aí vamos ter problemas graves, porque eles já vão ter força. Sim. E tu vês estas coisas que é...
pá, também diziam, não é? Não, eles no tempo do nazismo isto não vai acontecer. Olha, se calhar vai. Portanto, tudo o que está a acontecer agora, só daqui a 40 anos é que nós vamos ver, não é? Ou seja, como é que vamos nomear esta era? Como é que vamos definir esta era? Há umas pessoas que têm estado a alertar para isso. Meu, isto está a acontecer. Pessoas que viram isso acontecer. É exatamente a mesma coisa. Tens os refugiados, não é? A filmagem de drone de pessoas a afogarem-se e barcos impedidos de ir salvar. Portanto, se isto não é um limite civilizacional, eu não sei o que é. Portanto, acho que neste momento estamos a passar numa transição qualquer civilizacional, ou pelo menos do mundo ocidental. E do mundo ocidental, não, do mundo todo, não é? Como é que isto se vai tudo reequilibrar? Sendo que tens pessoas a fugir de países muito pobres, com guerras, com isto e com tudo, e fogem para onde? Para os países que têm dinheiro, condições de trabalho e que muitas vezes têm interesses nesses países onde eles estão. Não é? Tu, se calhar, já que estamos nestes temas mais quentes. Qual vai ser o futuro que espera às tuas filhas? Quando elas tiverem a tua idade, o que é que achas? Tenho uma filha e um filho. Quanto os meus filhos e as minhas filhas, não. Vamos dizer as filhas, porque se dizemos filhos, também dizemos filhos. Não mas é bom que tinhas duas filhas. Não, e eu digo-te porque é que estou a dizer isto, porque ainda se sente que é mais fácil ser rapaz do que rapariga, mesmo na geração de hoje. Ainda há isso. Minha filha neste momento está no Liceu António Arroio. O António Arroio é o único sítio onde ela diz que, em que tu sentes tolerância. E eu vi e senti exatamente isso, porque vi muitos miúdos no primeiro dia de aulas de apresentação, uma enchente enorme de alunos e de pais, e vi muitos alunos com problemas físicos, problemas de mobilidade, isto, aquilo, muitos. E depois percebi, claro, porque ali é o único sítio onde os miúdos não apontam o dedo e não estão sempre a olhar. É o único sítio em que um miúdo ou uma miúda de 14 anos, que já sabe que é gay e ou o miúdo quer pôr 2 brincos e quer pintar o cabelo de cor-de-rosa. A única coisa que se diz do cabelo de cor-de-rosa é, olha, qualquer tinta que tu ponhas no cabelo se calhar vai-te estragar o cabelo. É a única informação útil que tu podes dar e se calhar vais ter que o rapar a seguir, o que for. Em termos de identificação, é onde os miúdos conseguem estar à vontade. É estar à vontade sem haver quem esteja a apontar. E o maior exemplo que eu estou a dizer, a quantidade de miúdos com problemas de mobilidade em que noutras escolas iam ser gozados. Como era o miúdo de um colega do meu filho Mário, na 3ª e 4ª classe, que nunca andou de muletas, mas anda de uma forma completamente desengonçada, atípica, e ao 3º ano de estar na escola, vira miúdos a gozarem com ele. E tu dizes, se calhar, porque aqueles vêm dos pais, vêm disto, vêm daquilo, daquilo outro, mas mesmo assim eu ainda vejo que é mais difícil. E há uma certa crueldade também ligada às crianças. Obviamente, mas essa crueldade, que é normal, mas essa crueldade tem que ser atenuada, tem que ser explicada, tem que ser, tu não vais cortar com isso a tua ou seja, a tua veia humorista, a tua capacidade de satirizar. Agora, tem que haver qualquer coisa. E de repente eu percebo, minha filha sente-se bem ali, minha filha é uma beta de Lisboa, mas está ali e está no meio de toda a gente e sim, realmente fuma-se muita erva ali. Eu não vejo toda a gente a ser drogada, estás a ver? Esses são aqueles preconceitos, não é? Aquilo é tudo, é um sítio para dos artistas. Para drogados, é dos artistas, sim, é sempre essa porcaria desse preconceito. Mas o que tu vês ali é pessoas com deficiências físicas e que é o único sítio onde se sentem bem e onde tu vês
tudo e mais alguma coisa em termos de tolerância, nas preferências sexuais, nas suas identificações, nas coisas que querem fazer. Não se sentem obrigados logo a ter que escolher, eu tenho que ser isto, não sou exemplo para ninguém, mas eu sabia logo o que queria fazer. Eu descobri que a uma dada altura havia uma escola de teatro em Cascais e fui lá parar por mero acaso, mas depois aquilo tudo fez sentido, os filmes todos que eu vi com 14 anos. As pessoas têm que deixar também que o percurso nos diga a descoberta e não, caramba, uma decisão, tipo a pressão de decidir uma coisa logo também te tira se calhar a capacidade de descobrir coisas muito mais interessantes e melhor para quais tu tens mais talento e mais aptidão e mais vontade. Exatamente. Não é? E isso, pronto, portanto, quando eu vejo, a única coisa que eu vejo é... eu espero que este equilíbrio de extremos se atenue, porque quando eles tiverem a tua idade, ou a minha, e a tua idade é a idade em que começas a poder ir viver sozinho ou não, ou eventualmente estás a estudar e estás a partilhar casa ou noutro sítio, começas a criar a tua independência, e essa tua independência vai ter muito que ver com a tua independência do pensamento, das tuas ideias, das tuas vontades, das tuas escolhas, e é com essas ferramentas que tu vais lidar com o mundo. Sim. E eu espero, que não haja um retrocesso. Nós morávamos ali nas Avenidas Novas, havia ali uma loja muito pequenina, que eram duas brasileiras que faziam unhas, depilação. A Carla, a minha filha, vão lá, falaram com elas, e a Carla, falam com elas, não é? Ainda hoje lá vão. E elas muito contentes com o Bolsonaro. Mas vocês vão... sim, aquilo vai mudar, aquilo agora é que vai ficar bom. E a Carla, mas vocês têm consciência que se o Bolsonaro fosse português, vocês não podiam estar aqui? Não, isso é mentira. Isso não é mentira. É propaganda criada pela esquerda. Não é mentira. E tu dizes, impossível. Sim. O mesmo aconteceu quando mudámos para esta casa. O segundo dia antes da mudança, veio aqui um brasileiro montar a ligação Vodafone, não era qualquer. E ele disse, o Bolsonaro é de quem a gente precisa agora. Mas como a gente precisa? Isso é a mesma coisa. Se o Bolsonaro fosse português, se calhar fechava as portas aos brasileiros. Como no norte do Brasil fechava as portas aos venezuelanos que estavam a querer fugir. Exatamente. Não, isso é tudo, não é assim. Não é assim o quê? É sempre a resposta que dão, é assim. Tipo, uma negação total. Portanto, só que, o populismo tem alta. Ou seja, eu pergunto-me para tentar responder, se aquilo chegar a um ponto em que eles estão lá daqui a 4 ou 5 anos com 5 ou 6 e depois outro isto, porque o resto da Europa, o populismo está a subir. E tu perguntas, se isso acontecer, quantos anos até haver se calhar já os meus filhos têm 40. Sim. E o que é que isso vai implicar na cabeça deles também? Portanto, isso é preocupante de alguma forma, para não falar de... no outro dia houve uma carta assinada por 11 mil cientistas. 11 mil cientistas a dizer isto é mesmo uma emergência. Isto é uma emergência. Tipo, nos Estados Unidos, Respect, o Harrison Ford disse uma coisa gira que é: quando é que vamos parar de negar a ciência? Isto tem a ver com temas da peça. Sim. Sobre ciência, sobre evolução, sobre deixar um excelente exemplo. O Admirável Mundo Novo, que por sua vez inspirou Michel Houellebecq a Partículas Elementares, que há 2 irmãos, um deles é um cientista incrível, o outro é um gajo inteligentíssimo, os 2 fanáticos do Admirável Mundo Novo, e há um deles que está com uma vida, o gajo não tem vida sexual, aquilo não existe, não quer, não tem jeito, não consegue. Mas ele é um grande cientista, não sei se a área dele era genética, engenharia biomolecular, uma coisa assim, já não me lembro, já li, mas ele deixa, basicamente, ele mata-se, mas ele deixa um estudo para como é que tu crias um ser humano, ou seja, uma espécie de
de receita para um novo humano, em que o sistema digestivo e excretor é muito mais simplificado, só precisas de ingerir alguns líquidos que são altamente proteicos e com tudo o que tu precisas para te hidratar, isto, aquilo. Na possibilidade de uma ilha, tu já vês isso, que é um tipo que é o Daniel, que entra numa seita científica que cria uns clones, portanto vais saltando o Daniel 25, o Daniel 26, sempre para o passado, como é que ele depois criou aquilo. E esses mundos estão todos. Os oceanos secaram, ou seja, esta ideia, tu lês Philip K. Dick e dizes isto é cucucu, depois não é assim tão cucucu quanto isso. Lês o 1984, sim, é cucucu em que sentido? É cucucu no sentido... Eu acho que não é nada cucucu. Pois, as pessoas põem a coisa sempre de... pois, os sistemas totalitários, isto, aquilo, pá, neste momento, Cambridge Analytica, Sim, está-se a vender os dados. É assustador. Neste momento nós estamos aqui, podem ligar isto e estamos a ouvir. Sim, então, hoje em dia, onde é que tu tens privacidade? Absolutamente nenhuma, não é? Exatamente. Portanto, essas coisas, e isto tem a ver com a questão da peça. Primeiro imaginas e depois concretizas. Há uns gajos que imaginaram, epá, vamos ver o tipo que imaginou o primeiro veículo submergível. Maluco. Mas há um gajo que... Por isso é que existem os físicos teóricos, não é? Que pensam, se calhar deve haver uma partícula. Para isto acontecer é porque se calhar há uma partícula ou uma onda, função de onda, que tem como característica isto e aquilo. Porque se acontece isto e acontece aquilo, está-nos a escapar qualquer coisa. E depois lá vem os físicos experimentais, para lá ver se estes cucucus, que eles dizem isso. Sim. Para lá ver e fazem aquelas merdas de experimentação, como o CERN, e isso tens razão. O bosão de Higgs, o Higgs foi um gajo que propôs que deve haver uma coisa que faz isto, e está comprovado com observações. Sim. E esta peça tem que ver com, tanto na arte como na ciência, não é? Tu imaginas, fazes isto, aquilo e outro, mas quantas vezes não morres, não desapareces sem nunca perceber o alcance e achares que se calhar desperdicei uma vida inteira. Sim. Como o Proust, por exemplo, que ele sabia que tinha ali uma coisa de grande envergadura, isto, aquilo, pá, mas ele morreu, o irmão é que editou os últimos livros. Ou como o Kafka também, que queria... O Kafka, e tu queimar dizes tudo. assim... Escrevi, perdi a minha vida inteira com esta merda. De repente o Kafka é o Kafka. Sim. Não é? Ele sabe que era Kafka. O Proust é o Proust, meu. Sim. Tem uma catedral, aquela merda que descreveu, a coisa mais bonita que eu li na vida. E tu dizes, e na ciência a mesma coisa, houve gajos que morreram já. Então, os gajos das ondas gravitacionais, o gajo primeiro conseguiu, há um russo que estava... Não, o russo foi do, como é que se chama? Cosmic Background Energy, não sei se a energia cósmica é do primeiro, do Big Bang, não é? Há uma que é aquilo que nós vemos na televisão, não é? Aquelas, isso aí tem a ver com essa radiação cósmica. Isso é uma proposição feita há 40 anos, ou uma coisa qualquer. E eles lá conseguiram ter instrumentos para comprovar que aquilo existe. E houve tantos que morreram. O próprio Einstein, que escreveu uma das coisas que é um... Ou seja, alguém dizia muito que as composições de Bach para violino, que são das coisas mais bonitas do mundo, a teoria da relatividade geral é das coisas mais bonitas, é perfeito, é elegante, é uma equação. Eu não percebo nada de matemática nem física, mas entre eles dizem. E hoje em dia é uma coisa que os cientistas têm como, aquilo é a cena. Sim. E que nos ajudou a descobrir, inclusive a descobrir coisas que o próprio Einstein dizia: vocês são malucos. Sim. Isto aqui prevê uma cena chamada buracos negros. Não. Sim, porque isto... Não, isso não existe. E ele próprio foi surpreendido depois, tem razão. Muito mais tarde. Mas entretanto há pessoas que acham que a Terra é plana, não é? E sabes que as pessoas que acham que a Terra é plana usam um iPhone para dizer a Terra é plana e não sei o quê, e são capazes de reconhecer que aqui a vida que eles é como a trampa. Usam o telefone. Ninguém sabe o que é preciso para fazer isto. A tecnologia que está aqui dentro, a física, a química. É verdade. Não é? Que tem... Esta merda tem mais tecnologia eletrónica, isto, de chips e memória do que tinha no outro dia uma fotografia linda da IBM, que era um caixote enorme a ser empurrado, aquilo era tipo 1 megabyte de
Estás a ver? E tu dizes, estes cabrões não têm ideia do que é. E só vivem rodeados de tecnologia. Exatamente. Não é? O Trump com elevadores lá nas torres e conexão à net para ir ver o YouPorn e mandar bocas e o caraças. Que é a negação total da tecnologia e da ciência. Pá, porque os aviões andam sempre a direito. Sim. Os aviões andam a direito porque lançam um sinal que bate na superfície e volta, é redondo, mas estás sempre à mesma distância relativa. Relatividade. Não, é direito. É mais fácil dizer que a Terra é plana. Porque isso era igual, pá, eu aceito, não é? Que há milhares de anos atrás, tipo, ok, milhares. Milhares de anos as pessoas não tinham informação, não é? Nem é milhares, é muitos milhares. Porque tu tiveste um gajo, a Grécia Antiga, que com as observações da sombra do Sol conseguiu calcular o perímetro da Terra. E calculou certo. E disse, isto é redondo. Pois é. E mataram o Galileu por ele dizer que era redondo, não é? Então estas cenas é a negação, pá, não dá. Até a Igreja vai dizer, se calhar é melhor acreditarmos na ciência. Porque o Sr. Santo Papa e os outros cardeais tiverem um problema, não vão rezar, vão mesmo para o hospital. É um facto, claro, obviamente, não é? obviamente. E esta coisa é mais fácil dizer que a Terra é plana ou dizer que está a chorar é porque Deus está zangado, pá, do que explicar porque é que a Terra gira. Vai lá explicar porque é que a Terra gira. Eu já li umas coisas, mas mesmo assim, em 50 frases que eu vou dizer, vou mandar 3 penaltis. Há a gravidade, porque há uma relação entre objetos maiores e menores, depois há uma força que puxa. Mas o que é que acontecia se não tivéssemos lua? Não tínhamos marés, porque aquela como eu explico aos meus filhos, não é? Tipo, estamos parados num carro, passa um comboio a alta velocidade, tu és puxado e ok, mas explica-me. Não sei explicar. Eu não sei explicar. Porque quando a gente carrega aqui isto vai abaixo. Vai lá explicar o que é matéria, isto e as moléculas que fazem isso. Porque é muito giro perguntar, mas responder. A Terra é plana. É mais fácil. Não, mas as pessoas podem ir ao Google e está lá a resposta porque é que a Terra não é plana. Mesmo assim, parece que ganham legitimidade em dizer o contrário. Isso também E há movimentos de pessoas que vão lá para ouvir a Terra é plana. Como por exemplo, há bocado eu estaciono o carro aqui perto da ponte que atravessa aqui a linha, ali uma igreja. E todos, vamos agradecer a Deus, pá, e está-se bem. Ir a uma igreja é uma cena muito fixe. Pá, das experiências mais bonitas que eu tive foi ter entrado em Notre Dame, num domingo às 6 da tarde. Pá, é lindo, a igreja é linda, a missa é linda, é lindo. E isso, o efeito que eles pretendem nas pessoas, tu não precisas de ser católico praticante para sentires o efeito congregador de estar sentado. E aquilo foi muito bonito, tinhas os punks todos lá, tinhas malta de todas as credos, religiões, feitios, isto, aquilo, aquilo. E estavas a ver uma coisa, isto é do caraças. Isto é do caraças. Entre acreditares ou não acreditares estas coisas todas, portanto, o efeito congregador é super importante. É super importante. Agora, entre isso e a negação, eu estava isto para dizer que estão todos lá não sei o quê, mas estão os carros, altos maquinões à porta, com 4 pisca e não sei o quê, isto é tudo de giro, vamos agradecer a Deus. Aquela história do médico, não é? A operação correu bem, graças a Deus. A que correu mal é culpa do médico, não é? Graças a Deus. Pronto, é preciso acreditar, ter fé, não sei o quê, mas a Terra é plana. Quando é que tu fundas o teu partido? Não, no fundo. Ou ser deputado? Não, nunca. Não. Quer dizer, nunca. Mas lá está, essa merda de dizer nunca dá sempre merda, não é? Não, mas não. Há uma coisa que é uma posição confortável, mas é uma posição, tu vês uma data de pessoas, não é, a mudarem de partidos, que já não se identificam, mudam de partido, porque tu estás à procura da identificação, mas há uma coisa que para mim tem que ver muito com esta questão que eu te estava a falar do equilíbrio de forças. Pá, durante o período em que o PSD Passos de Coelho estava à frente, que foi um período muito complicado para muitas pessoas, e é inegável que este governo e a geringonça antes também beneficiou daqueles cortes todos que eles beneficiaram, não é? Beneficiaram em termos de nome na Europa e
aqueles ratings daquela... Nós vivemos para os ratings, não é? Que se lixem as pessoas, os ratings lá das pessoas. Mas tu dizes, pá, sim, neste momento é preciso proteger, pá, quem não tem hipótese nenhuma de resolver a sua vida se não tiver a ajuda suficiente do Estado com, sei lá, tudo o que são revisões laborais, o aumento disto, os cortes todos absurdos foram feitos. Porque eu, que senti na pele algumas coisas, eu não passei mal durante os tempos, de todo. Mas vi muita gente a passar mal. Vi mesmo gente a passar mal e vi, inclusive na nossa área, a quantidade de trabalho que deixou de haver e vi nas outras áreas todas. Porque tenho muito, por exemplo, na Sertã, muita família, muitos negócios fecharam, muitas fábricas fecharam. E tu dizes, meu, está na altura de... Estamos a ajudar quem? As empresas praticamente não pagam impostos, multinacionais estão fora. Quem paga são sempre malta do trabalho, como eu e muitos outros. Nós é que pagamos para alimentar a máquina. E de repente vêm essas empresas todas, ainda sacam dinheiro ou vão à falência, ainda vamos nós salvar as... Portanto, nessa altura que andamos a salvar bancos em vez de salvar pessoas, é importante. Portanto, eu ponho numa posição em que eu vou votar naquilo que eu acho que naquela altura e estas últimas eleições eu prefiro o PC. Agora perguntas-me assim, tu queres o PC num governo de maioria absoluta? Depende de quem lá estiver. Sim. Não sei se quer um governo de maioria absoluta. Até porque uma das coisas boas que aconteceu foi o PC que teve uma atitude incrível de não queremos a direita no poder, nós damos o apoio que vocês precisarem, não queremos estar no governo. Sim. E foram eles os grandes impulsionadores, a meu ver, da geringonça. Foi o Jerónimo e foi o PC. Mas aquilo é política como deve ser. Política de negociar, conversar, decidir, partilhar, ceder. Isso é que é política. Sim, isso é que é política. É muito fácil, com a maioria absoluta, chegar lá, depois temos, podemos ter coisas boas, como podemos ter coisas más, como tivemos com o Cavaco, como tivemos com o Sócrates, como tivemos... Maiorias absolutas dá um bocadinho... Sim. Podes entrar na onda despótica, não é? Digo... Bem, tu vais fundar o teu partido, isso vai acontecer. Não, acho que é mais dar apoio. Mas, já estivemos a falar muito, mas só por causa da peça, estás a falar dessa parte toda científica, e eu só vi a segunda parte, não vi a primeira. Esta ideia de fazeres as 4 é mesmo mudar completamente de tema, só para voltar um bocado àquilo que tu fazes da vida. Esta ideia das 4 peças, que eu percebi que esta terceira vai ser completamente diferente da anterior, não é? Sim, eu explico-te. Isto deve ter sido uma ideia que demorou imenso tempo a fazer, não? Não, por uma razão simples. Isto era suposto ser uma peça só com 4 momentos. Só que eu não tive apoio, não tive. A montagem financeira era muito complicada. Sim, claro. E isto começou numa altura em que eu estava a fazer uma peça com a Carla e com o Tiago Rodrigues, e o Tiago Rodrigues já sabia que ia ser diretor do Teatro Nacional. E ele convidou-me para fazer uma peça lá. A minha autoria para encenar lá. E eu tive esta ideia. E connosco estava a trabalhar o Thomas Valgrave, que era o diretor do Festival Alcântara, que foi até esta última edição, se não me engano, até a última edição de 2018, ele ainda foi um dos curadores. Sim. E ele convidou-me, não queres fazer isto no âmbito do Alcântara? No âmbito do Alcântara há muitas produções, não é? É um festival que recebe muitas produções e eles passam a ser o co-produtor maioritário. E eu não tive o mesmo dinheiro que teria se fizesse a peça no Nacional. E mesmo tivesse tido, não conseguiria fazer as 4. Mas ainda por cima, o Alcântara apanhou outra fase de concurso de DG Artes completamente atrasado. Isto, aquilo, outro, que é o que aconteceu este ano. Porquê que os resultados da DG Artes vieram depois das eleições? Passo lá a saber porquê. Pronto, estas merdas que me chatei. Sim, assinei
um documento a exigir a demissão da ministra, porque isto é tudo, deixa lá andar, primeiro a gente instala-se, depois a gente resolve estas coisas, que é uma coisa mesmo tipo, foleira. Nessa altura, voltando à questão, nessa altura fiquei ali um bocado perdido e Mas depois em conversa... Podes ter os bandeiros contestatários. Estava em conversa com o Tiago Rodrigues, achamos, não, se calhar dá para fazer isto por partes, não? Se dessa tens esses momentos todos, faz isto por partes. E então, fiz por partes. Então a primeira parte que estreou no âmbito do Alcântara 2016 é um grupo de 5 cientistas, que uma delas está grávida, de a tal receita do ser humano do futuro. Eles são como se estivessem num laboratório em que eles próprios já sabem que são dos poucos seres humanos que sobrevivem, não é? Já houve uma era qualquer fria, depois houve um gelo, depois morreu muita gente, um bocado inspirado no livro inspirado ou parecido, não é que seja inspirado, é parecido, mas lembro-me como exemplo o Galápagos do Kurt Vonnegut. Eles vão todos para uma ilha, para Galápagos, há uma guerra mundial em que bombas nucleares de um lado e do outro, e os gajos nas Galápagos sobrevivem muito mais tempo antes de chegarem as radiações todas e não sei o quê, e eles são os últimos e estão num hiato à espera de ver se aquilo vai dar fruto, não é? Então estão a decidir o que será o ser humano do futuro em termos de como é que será a linguagem do futuro, como é que serão as artes, as ciências, não é? Então o líder daquele grupo fala de uma maneira muito rebuscada, em verso rimado, e os outros tentam contestar as suas ideias também em verso, e depois ele decide, nós somos poucos, temos que arranjar aqui uma atividade física que não seja muito violenta, para não andarmos sempre à porrada uns com os outros, porque andamos sempre uns com os outros, isto já não dá. Então eu proponho que terminemos com toda e qualquer prática sexual. Ao que eles dizem, foda-se, estás maluco, não? Trabalho é trabalho, eu for quem eu quiser. E de repente, o gajo, como mau líder que é, primeiro põe à discussão, não, ninguém fala, aqui ninguém fala, não sei o que mais. E propõe de substituir a atividade física sexual pela prática de badminton, que é rápido, cansas, mas é elegante, é um desporto elevado. Isto vem, por exemplo, na sequência de ter lido, há 2 episódios que ficam se não me engano, na Antártida. Eles têm um laboratório, só que aquilo durante 6 meses, eles estão completamente fechados com o frio. Cada vez que vem um barco com os mantimentos, os gajos pedem comida, pedem uma quantidade enorme de álcool, porque tem lá um bar e tem fechados, não é? Snooker, mas depois percebes, os gajos já se chatearam todos uns com os outros, já andaram todos uns com os outros, e o álcool nunca chega ao fim. Lá estão eles à espera do álcool, porque aquilo, eles têm que, aquela merda tem que... E outra história que eu li foi numa daquelas torres de prospecção no mar, de petróleo, eles estão lá há muito tempo. Sim. Isto é uma história de um português que teve essa ideia, portanto, que é um bom gestor, havia muita porrada. Também era só homens, havia muita porrada, violência. As zangavam-se, bebiam porrada, e começou a haver caso, chamar um helicóptero, mandar o gajo para o hospital. E o gajo instituiu, porque eles iam, não sei como é que era, 2 em 2 semanas para casa, uma vez por mês, porque estão lá isolados. E o gajo instituiu ao fim de semana, que eles bebem isto, aquilo, ao fim de semana, ou sexta à noite, ou sábado, boxe. Nunca mais houve porrada. Os gajos viviam as apostas, este vai lutar com aquele, eu com aquele, e os gajos mais violentos, não sei o que mais, boxe, aposta. Carregavam tudo lá. Perfeito. E que é um bocado esta coisa de viverem fechado num sítio, como a gente tem que haver ali algumas regras, e daí esta brincadeira do badminton. Os gajos detestam aquela merda, os gajos obrigam. Depois passas para a segunda parte, que foi essa que tu viste, que é a tal ironia do 100 mil anos depois. Há uns gajos que levaram muito a sério a Bíblia, que o outro deixou. Falam todos de forma elevada, tudo a rimar.
comportam-se mesmo como se tivessem, que na Grécia Antiga se formasse como uma peça. Isso é um coro, a humanidade vai pedir aos deuses, um vernáculo muito quase vicentino, mas também muito aristofânico, mas sempre com elevação. Eu digo pizza ou cona da mesma forma que digo rosas, não é? Essa coisa muito... E depois, esta terceira parte, são as mesmas personagens da primeira parte, mas já com a caída tripeça, a acharem, aquela conversa que eu te disse, que isto foi tudo em vão e que nós desperdiçámos a nossa vida, a nossa sexualidade, a nossa capacidade de amar, não sei, por um projeto que nunca saberemos se isto vai dar. Portanto, é esta ideia de que terá valido a pena ou não. E começam a questionar o líder, aquele gajo, tipo, arrastaste-me para um turbilhão de ideias e não sei o quê. Sabemos que é certo que dar resultado ou não só daqui a muito tempo, mas o quanto terá sido mentira? Quantas em 3, uma delas era, mas pronto, é mais uma mentira que fica em crédito e começam a questioná-lo. E depois não digo mais nada para não ser spoiler. Mas essa questão de ser tudo em vão é também um bocado o reflexo que tiveste com este trabalho e se calhar com o filme, porque são coisas que demoram muito tempo a acontecer. Acho que tem que ver com uma coisa de... Quando estou a escrever, como eu escrevo sozinho e gosto. Sim. É uma... porque são poucos momentos que tu tens em que tu estás mesmo a viver noutro planeta. Noutro planeta, e não necessariamente uma coisa distópica ou ficção científica, não, mas é... Tu estás a criar uma história e estás... Durante umas horas por dia, estás mesmo noutro sítio, a imaginar outras histórias, outras pessoas, e tu estás realmente a viver aquilo. É um escape. É um escape que dá algum trabalho, é um escape. Mas é fixe. É o lado mais fixe, digo eu, de escrever. E isso é muito parecido, curiosamente, com como eu, quando estou em palco ou num platô como ator. Eu entro nessa zona, não há nada de místico nem nada, mas é uma zona de libertação absoluta, mas controlada também. Há para lá mas é muito parecido isso. Mas é como se é uma espécie de autoescafandrismo, que é, eu meto lá uma coisa de escafandro e deixo por mim próprio dentro lá para umas zonas escuras, com uma lanterna, e vais encontrando umas cenas giras, não é? Umas já sabes que existem e vais lá, mas para ver melhor, ver se ainda encontro aquilo. Outras encontras que são surpreendentes, não é? Outras assustam sem merdice nenhuma, mas de onde é que isto veio? E isso é o equivalente, eu e tu estamos num barco, não é? E de repente tu pões uma máscara no Índico, não é? No Índico, nas Maldivas, tu não precisas de descer a grandes profundidades. Tu nas Maldivas tens aqueles recifes, aquelas praias de recife, tens 1 quilómetro que andas com água pelo joelho. Tu nem precisas de mergulhar, tu dobras, se tiveres boa flexibilidade, e metes os óculos dentro da água, e tu vês 50 mil cores e peixes, não sei o quê. Mas se estivéssemos dois num barco e tu estás com uma máscara e tu estás a ver umas cenas incríveis, estás a ver? E de repente levantas-te, isto é incrível, não sei se... eu não estou a ver nada, estou só a ver um espelho de água, vejo assim umas manchas. E esta cena de efeito paralaxe, né? Mudar de ponto de vista, que é eu quando estou a viver as coisas, né? E a escrever, eu estou, isto é do caraças, grande ideia, mas de repente afastas-te, foda-se, é isto, estás a ver? E no filme, não é? Acabou a projeção do filme, eu não vi uma única vez, o filme vi em sala, no El Corte Inglês, só para aprovar o DCP. Ok. Em São Sebastião não consegui ver, a sala era 1800 pessoas numa sala, uma sala incrível, um ecrã gigante, um som, aquilo é forte, mas depois, foda-se, estás sempre a pensar, a olhar para as pessoas, não sei, eu basei, fui para a sala ver copos, e no fim cheguei, mas eu não vejo, não consigo ver, de repente, as pessoas bateram palmas, disseram umas perguntas, acabou, é isto, estás a ver? Claro que não tem que ser mais do que isso, que as pessoas não têm que... Mas tu pensas, foda-se, mas isto não é só para os artistas, é para toda a gente, é isto. Esta pessoa que está aqui a trabalhar o dia inteiro aqui a servir cabeça, é isto. Se calhar não pensa nisso, se calhar está bem na vida, não é? Consigo próprio, é isso. Sim, mas eu às vezes penso, é isto, queimar é isto. Mas eu gosto, atenção, não estou, mas é só uma coisa que eu me ponho... Pior seria se estivesse a fazer algo que não gostasses. Sim, mas eu gosto, mas tu pensas que estás a fazer
uma cena e agora a terceira parte de uma cena de 4 e não sei o quê. Mas eu aí é que tal coisa. O tempo dirá daqui a uns anos o que é que isto. Se isto valeu a pena ou não. Estás a ver? Em termos de filhos vale a pena, porque eles curtem, estás a ver, e estão comigo. Não, sem coisa bonita a dizer, mas sim. Eu acho que vale a pena a partir do momento em que estou a falar contigo de coisas que já fizeste há 10 anos. Claro, obviamente. Mas isso acho que é. Mas isso questiono-me. Mas sem rancor, sem nada. Não tenho. Pá, não sou nada azedo de todo. Pá, sabes que. Uma coisa muito estúpida. Eu estava a ver o Frank Zappa, um vídeo dele a tocar, o último concerto que ele deu, portanto ele já sabia. Pá, aquilo é comovente. Frank Zappa para mim foi. Eu cresci a ouvir aquilo e acho que o gajo é mesmo assim. Fora de série. Sim. Fora de série em tudo. E inclusive como guitarrista é o chamado completamente underrated, não é? 93, exatamente. 93. Eu era muito puto quando ele morreu. Eu só soube mais tarde que ele já tinha morrido. Mas eu ouvia muito, via os concertos em vídeo quando nós arranjamos os concertos dele, eram puta da loucura. E depois percebi que o gajo gravava álbuns a dar com pau, porque era tudo em direto, não é? Tipo, uma junta. E aquilo eram músicos. Mas trabalhava com os músicos mais incríveis. Pá, ele morreu novo, meu. O gajo deve ter morrido com 40 e tal. Foi duro, ele tem uma entrevista muito tramada que ele assume, que ele ficou completamente enraivecido, porque ele encontrou, foi tarde. A próstata dele foi tarde. Tinha ido fazer um exame, não foi bem feito se calhar o exame, ele depois teve turnés, depois quando foi já era tarde. Pai, e perdeu-se um gênio, o gajo é um gênio. E inclusive as coisas, piadas dele, por exemplo, a Tori Amos, que é uma cantora que eu gosto, que eu cresci, olha, eu ouvi o primeiro álbum dela e comprei os álbuns todos em seguida, e ela tem umas histórias tramadas na família. Ela no outro dia deu uma entrevista a dizer que eu ando a ouvir agora o Zappa. O Zappa, se fosse vivo hoje em dia, eu tenho a certeza que a evolução do humor dele para estas questões todas da homofobia, disto, daquilo, o Zappa tinha cantores negros a tocarem com ele e ele disse, ali não nos querem, não vamos. Eu só vou tocar se levar o coro de... Portanto, o Zappa que tinha aquelas brincadeiras, tipo homofóbicas, de repente gozava no meio de uma música que parava e cantavam todos Do you really wanna hurt me? Que era do... How do you really want me? Eu já estou a cantar. Podes continuar. Já vou dizer quem é. O grande cantor cantava o Camali. Calma. Isso aí, eu estou a ver quem é. Que era um gajo que eu e o meu irmão aprendíamos aquilo. Era incrível, não é? Era como António Variações. António Variações era aquilo. O gajo estava no Cristo da onda de tudo. Estás a ver? E o gajo gozava com essa música, com esse gajo, mas nunca era uma homofobia porca, era de humor. E tenho a certeza que a evolução do humor do gajo, que é, há piadas que o George Carlin, que eu gosto muito, já não está cá, né, que morreu também há uns anos atrás, mas que porque eles evoluem nas piadas. Ele se visse aquela piada, outro dia vi uma entrevista do gajo a falar de um comediante e ele dizia, esse gajo a falar de outro, ele tem que ter cuidado, com o que é que gostas primeiro? É os negros, depois é os gays, depois logo a seguir vêm as mulheres, isso é tudo fácil. O gajo, uma entrevista com 30 anos, com 30, diz, respect. O Zappa a mesma coisa, o Zappa não fazia coisas fáceis, antes pelo contrário, ele tocava músicas de 10 minutos, todas orquestrais, ainda contava a história de uma banda que veio tocar um dia não sei onde, depois conheceram um guru, era louco, o Joe Garrett, mas o gajo tem coisas pronto, esse gajo é daqueles, acho que o segundo álbum que eu comprei, o CD, com o meu dinheiro, juntar mesadas, isto, aquilo, eu e o meu irmão íamos e os amigos, vendíamos muita coisa na Feira da Ladra. Na altura em que tu podias chegar lá e gostavas de tão canto e vendias discos e coisas. Então ir a comprar um CD na altura, o segundo,
Eu não sei se o primeiro que eu comprei foi o Blood Sugar Sex Magic com o meu dinheiro do Red Hot Chili Peppers, ou se foi este do Chris Whitley, que é um gajo e que eu há uns anos atrás, pronto, andava a ver que o gajo morreu também, pai, com 50 já. Mas pronto, estas coisas do... O Zappa, por exemplo, é daquelas... Pá, tenho a certeza, eu acho que ele se calhar sabia que esta merda não foi nada, mas que estava-se a cagar, porque o que ele curtia era tocar. A gente via lá para Los Angeles, ainda ia lá o Steve Vai de vez em quando tocar com eles, que eles tocavam juntos, e o gajo tem uma entrevista muito bonita, que cada vez que ele ia visitar, disse, pá, tenho uma música gira que inventei para tu tocar. O gajo dava-lhe um riff novo, e ele tocava a explicar a Steve Vai, e logo a seguir ele disse, no outro mês fui lá, lembras-te daquilo? Lembro, ainda sabes, seja, agora tem esta, e o gajo depois tocou-me, e disse, não, isto é uma composição fora de série. E depois tinha que bater na parede porque estava o filho, um dos filhos, não sei qual é que é, a gravar, a tocar no outro estúdio, e ele disse, mas não deixavas os filhos tocar. Não, os filhos podiam tocar a hora que agora, quando nós estamos a misturar um disco, é que não. E ele disse, ainda por cima, o puto andava na altura do metal, e pá, foda-se, estamos a misturar, assim, bum, 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 e o gajo, pai, estamos a tocar, foda-se, mas nós estamos a misturar. Mas pronto, essas cenas são as coisas, sim, do tempo, não é? Não, mas lá está, não, mas ele deixa uma obra que ainda hoje as pessoas estão a descobrir coisas novas. Sim, é impressionante. É fora de série mesmo, fora de série. Pode se calhar, ele se calhar tinha os mesmos pensamentos que tu, ter sido em vão ou não sei, mas a questão é que para as outras pessoas é algo que as transcende. Não sou o maior conhecedor do Zappa, mas do que conheço de facto. Sim, eu também não sou o maior conhecedor do Zappa, mas, quer dizer, conheço muita coisa, mas acho aquilo fora de série. E como ele, pá, sei lá, uma Virginia Woolf, pronto, sou. Tudo a ver. Não, eu vou-te explicar porque é tudo a ver. Ela teve um relacionamento com uma escritora que na altura era super falada, vendia muitos livros, não sei o quê. Quem é essa escritora? Exatamente. Não sabemos. É verdade. Pá, mas a Virginia Woolf, não, tu lês as ondas e dizes, isto é outra cena. E se calhar ela, bem, se ninguém percebe esta merda, ninguém gosta, ninguém diz aquilo, e aquilo é tipo... Aquilo é fora de série. É fora de série. Isto para dizer, porque não é a cena do tempo, coitadinho. Não, é solitário. Esse processo é solitário. E isso às vezes, pronto. Mas é a vida. Então, olha, só para terminar, o James Caan, ele disse que não há... A coisa mais aborrecida do mundo é ouvir um ator falar de representação. Tu concordas com isso? Percebo, quer dizer... Temos que ver a coisa irónica dele, não é? Mas sim, e eu vou-te explicar porquê, porque é que eu acho isso que é. Primeiro tem a ver com, identificas-te com a personagem, coisas que... Você identifica-se com a personagem, pá, são perguntas daquelas... Às vezes apetece dizer, por exemplo, se eu fizesse o jogo, sim, adoro a cena em que ele esfaqueia e ri-se, pá, não, hoje em dia tens aquela célebre coisa do... que é difícil ter esta conversa sobre os atores transgênero fazerem papéis transgênero. Sim, é super. A questão não está aí. A questão para mim, eu já lá vou à questão do ator, atenção. A questão está numa coisa muito simples que é: tu não podes pedir a quem está no fim da linha para fazer as mudanças todas. Eu li isso, por exemplo, a propósito de um programador de festival. Eu disse, este festival só tem 3 realizadoras mulheres. Ele disse, o nosso festival é o último da época, dos As, já houve muitos filmes escolhidos aí. Nós fazemos já alguma triagem, mas não podemos, isso tem que começar de início. Como, por exemplo, tem que ser mulheres a escrever também. Porque uma mulher necessariamente vai escrever muito mais sobre mulheres do que se calhar um homem. Obviamente. Não é? Tem que ser negros a escrever, porque o negro necessariamente vai escrever mais. Tem que ser gays homossexuais a escrever sobre gays homossexuais, porque eventualmente vão escrever mais sobre gays homossexuais. E não necessariamente isto. Mas não pode ser pessoas que estão a escrever filmes e que vão realizar filmes ou peças de teatro depois terem que fazer esse trabalho de pôr as outras não, essas vozes têm que existir desde o início, têm que existir na produção, na gênese dos projetos, e tu vais ver que vais chegar ao fim, como a Mati Diop, que é uma atriz e realizadora que fez, que eu conheço pelo menos 2 filmes da Claire Denis. Sim.
Teve agora em Cannes, prémio do júri em Cannes com o Atlântico, ainda não vi o filme, não é? E a Mati Diop, ok. É negra, de origem senegalesa, a falar dos problemas. Está a falar do que ela sabe. Não é um gajo branco, uma gaja branca que vai escrever sobre... E não é que não possa, obviamente, claro, mas a questão é que tem que ser desde o início para fazer as coisas. Mas depois há, isso é óbvio, mas depois há uma coisa chamada representar, não é? Que é, pá, acting. Sim. Eu quero fazer um gajo estrangeiro, eu como ator eu gostei, sim, mas há essa questão, mas essa questão é legítima para os dois lados, lá está, é legítima, temos posicionamento. Eu só sinto é que, por exemplo, o Bryan Cranston, ele foi o protagonista do remake dos Amigos Improváveis. E ele fazia é aquele do tetraplégico e do Omar Sy, não sei o quê. Pá, e houve um bocado de backlash contra ele por ele estar a fazer de tetraplégico e não ser tetraplégico. Esse tipo de coisa já é um bocado, né? É um bocado de exagero já. Muito exagero. Ou iam pedir que ao Christopher Reeve para fazer, mas eles já não lhes pedem uma coisa que é o acting. Sim. Da mesma forma, pá, um dos Hamlets mais fixes que eu vi na vida foi um Hamlet feito pelo Peter Brook, com a encenação do Peter Brook, e o Hamlet era negro. Sim. Nunca na vida questionavas porque ele é negro. Sim. Sim, também não questionavas o facto do hotel vir blackface às vezes, não é? Não, isso é diferente. Não, eu sei, estou a dizer, se por outro lado as pessoas, tipo, sim. Porque é que hoje vais estar a criticar o facto do Hamlet ser interpretado por um negro? Muito agir do Key and Peele, do duplo Key and Peele, não sei se viste, que eles a verem o hotel. Sim. E eles às tantas saem do intervalo. Othello was the guy, Shakespeare. E eles falavam naquela cena, nos vestidos à época, uma peça de um negro, da fixe, não sei o que, de repente, intervalo para o último ato, fogo. Tinha que ser o Black com o mal da fita, não sei o que, essa cena é. Tipo, o Shakespeare não é. Quer dizer, nós não vamos agora, tipo, voltar atrás no tempo e pôr um negro a escrever peças de Shakespeare, não é isso, mas aquilo é de toda a gente. Claro, e pode ser interpretado. Caramba, eu vi o Édipo feito pelo. O Stravinsky é uma encenação nipónica. Tu alguma vez te questiona? O Édipo não poderia ser. Porquê? Agora temos que ir buscar um grego, não é isso? Não é? Agora, eu acho que isto para chegar à questão de falar do acting é difícil. É difícil porque é como quem sabe, sabe. Quem não sabe é difícil explicar. Sim. Mas. Porque há muitos métodos disto, aquilo, já uma piada aquelas entrevistas da Variety que é Actors on Actors. Sim. E eles próprios estão ali. Então, e o que é que tu sentiste? Pois, eu fiz aquilo assim, percebes que eles estão completamente atrapalhados uns. Mas quando a conversa, houve um que eu gostei bué, foi da Kate Winslet com o Gary Oldman. Sim. Esse foi giro. Mas melhor ainda foi da Kate Blanchett. E só me lembro da Kate Blanchett, não me lembro com quem ela estava a falar. E ela, as coisas que ela disse entraram bem. E houve um muito bom que foi Michael Shannon com o. Como é que se chama este? O ator agora do Marriage Story. O Adam Driver. O Adam Driver, que é um outro. Sim. Esse gajo é muito bom também. Sim. E o Michael Shannon também. Então era Michael Shannon, essa conversa foi muito gira. O Michael Shannon também parece estar no outro planeta, não é? Que é um ator incrível. E vi um giro, não era da Variety, mas com uma das melhores atrizes para mim que eles têm, que é a Chloe Sevigny. Acho que ela está é outra liga. Acho aquilo outra liga em tudo. Ela é incrível. Mas pronto, aí eu consegui que eles perceber que eles, conseguiram entrar ali numa. Porque pronto, também se entendem, aquilo é realmente entendimento entre a malta. Houve uma da Rooney Mara com. Olha, era a Rooney Mara com aquele gajo, agora de lembro. E acho a Rooney Mara também assim, do outro planeta, muito fixe. Esse foi fixe, que às tantas houve ali umas perguntas em que, se a pergunta foi feita por um ator, se calhar o outro. Mas eu percebo, mas o James Cameron era maluco também. Era tipo, eu quero lá falar dessa merda. Mas era giro. O James Cameron tinha um filme que eu, quando era puto, pronto, tinha visto o Padrinho, mas lembro que era muito puto, e um chamado Rollerball. Sim. Um filme também de jogo de futebol.
Eu joguei um jogo no Amiga e depois que eles fizeram o rollerball em Commodore Amiga. Isso era bué de jogo, andas à volta e metes aquela... Era giro. Mas é difícil, assim, eu percebo a questão, é difícil. Falar. Não é chato, não é chato. Chato não é falar, mas é difícil. Pá, assim, como é que faz? Pá, não sei. E isso é um exemplo que pode não ter nada a ver, mas olha que tem, que é assim. Se tu fores a uma rodagem, ver, observar uma rodagem, vais mesmo só para observar. E eu próprio estou habituado a estar em rodagens. Há uns anos atrás fui eu para uma curta, fui buscar a uma rodagem olha, era do John From, fui lá ter com o Ricardo Leal do som para ir buscar uns cabos de uns LEDs que nós íamos levar para uma rodagem para o Vasco Viana. Eu estive lá um bocado e eu estava a rodar uma casa, uma cena, estão ali os atores, estão a filmar isto. Quando tu não estás ligado àquilo é uma coisa super desinteressante, não se passa nada. Mas tu chegas lá e alguém te pede, olha, podes segurar aqui neste refletor, estamos com falta de pessoas, e ficas só a apontar sempre para a cara dela assim. E se tu já estiveres envolvido, nem que seja, olha, agarra neste cabo, só para isto quando vem um esticão, e tu estás ligado, a partir do momento em que tu estás ligado, aquilo muda completamente. Estás completamente... e os gajos ligaram-me aqui à rede Wi-Fi, eu já estou ligado, eu já estou a perceber tudo, porque estás implicado naquilo. Portanto, o estar implicado, porque de resto é uma coisa super técnica e nos ensaios de teatro também. Fazemos uns corridos, pá, por exemplo, as cenas que eu mais detesto mesmo, pá, abomino, é ter que mostrar ensaios à imprensa, porque a gente tem que mostrar ensaios à imprensa para falar, mas muitas vezes temos que mostrar cedo, as coisas não estão feitas. Vão ver uma sala de ensaio, não há figurinos, a luz é péssima, e os atores ainda estão com o texto de gajos, e vê-se uma cena de chata, coxa, com um ritmo mau, não sei como é. E pronto, porque as coisas vão às poucas, falamos é técnico, agora mais um, e depois aquilo vai dando saltos até que chegas ao espetáculo, pá, mal ou bem, aquela não... Tem de sair. Sim, naquela peça que tu vistes, pá, tinha ensaio geral, porreiro, está tudo no sítio, agora há aqui um salto qualquer, de espetáculo, pronto, quando é espetáculo, é outra coisa, é um chip que os atores já sabem que se liga, mas tu não sabes, e o Damásio sabe explicar quais as funções neurológicas que naquele momento operam, eu não sei, mas sei que é um